We have breaking news, and it's shocking. The actor Heath Ledger has been found dead in his apartment in Manhattan. Heath Ledger era uma estrela ascendente de Hollywood, extremamente talentoso e com uma beleza diferente. Com pouco mais de 20 anos, teve sua primeira indicação de Oscar para Brokeback Mountain. 2 anos depois, fez uma das performances mais icônicas do cinema interpretando o Coringa no filme Batman, O Cavaleiro das Trevas. This comes as extremely shocking news that definitely nobody saw coming. Mas às 3h36 da manhã, no dia 22 de janeiro de 2008, Ledger foi encontrado morto no quarto de seu apartamento em Nova York. Ele tinha apenas 28 anos. Heath Ledger parecia estar no auge de sua vida. Era um ator muito talentoso, com um grande futuro. Seu corpo foi levado para a autópsia. O médico forense concluiu que ele morreu de overdose. Mas será que foi um acidente trágico ou será que ele realmente tirou a própria vida? Heath Ledger lutava com o uso de drogas, com uma crise de vida pessoal e o trauma psicológico de fazer o Coringa. While the circumstances of his death are still unclear, what is certain is that a young life and a promising career were cut short far too soon. Autópsia de famosos. Heath Ledger. O Dr. Jason Payne James é um especialista em medicina forense e legal reconhecido internacionalmente. Trabalhou para a Agência Nacional do Crime, para a Polícia Metropolitana e em forças-tarefa governamentais dos Estados Unidos e do Reino Unido. Ele forneceu as provas nos casos de Soane e de Baby P. Eu olhei todas as informações pós-morte publicamente disponíveis sobre o Heath Ledger. Elas dão algumas pistas sobre como ele viveu a vida. E espero que ajudem a pontuar as razões para sua morte prematura. 19 de janeiro de 2008, Londres. Apenas 3 dias antes de sua morte, Heath Ledger está no set de seu filme mais recente, O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus. Ele interpreta Tony, uma figura misteriosa que se juntou ao teatro viajante do Dr. Parnassus. É seu 15º filme de Hollywood e sua carreira parece estar num sucesso estável. Aos 28, Heath Ledger estava no auge de sua vida. Ele era um ator muito físico. Ele gostava de fazer acrobacias e era muito fitness e saudável. Apesar do cansaço de uma agenda exaustiva durante os últimos meses, com poucas folgas, não parece haver motivos suficientes para sua morte. Quando começou a trabalhar na Austrália, Heath Ledger demorou para ser notado, tendo sua primeira experiência na televisão em novelas como Home and Away. Mas era evidente para quem o conhecia que muito mais sucesso esperava por ele. Ele tinha muito carisma. Era só olhar para o sorriso dele para ver como ele iluminava um palco ou uma tela. Em 1997, aos 18 anos, ele decide que queria uma carreira no cinema e tentou a sorte em Hollywood. Foi uma grande aposta. Ele tinha prometido para ele mesmo que não ia aceitar papéis na TV, apesar de alguns deles serem realmente bem lucrativos. E ele aparentemente só tinha $150 na conta, quando ele conseguiu. O papel na comédia romântica 10 Coisas que Eu Odeio em Você chamou a atenção do mercado para a qualidade dele. Daí em diante, ele cresceu muito. Em seu primeiro grande papel, Coração de Cavaleiro, ele tinha 21 anos. Pouco tempo depois, foi protagonista no drama As Quatro Plumas. Ele estava tão feliz trabalhando nessa área. Eu fiquei muito feliz de vê-lo crescendo e ver que estava melhorando e melhorando e melhorando. Em 2005, ele tem a primeira indicação de melhor ator no Oscar pela atuação em Brokeback Mountain, uma história intensa do amor proibido entre 2 cowboys jovens. Heath cria um papel sensível e confuso sobre sua sexualidade. O Heath tinha algumas qualidades que não se encontram normalmente na nossa área. Ele era extremamente humilde. Nunca falava de si mesmo. Falava sobre os papéis. Ele era super gentil e generoso, nada egoísta. E muito preocupado com o bem dos outros, muito cuidadoso. Ele nunca começava falando de como
Se sentia no dia, porque sempre se preocupava em ouvir como eu estava e como todo mundo estava. E ele não tinha medo de ser vulnerável. Ele nunca se protegia. Em 2007, meses antes de morrer, Heath Ledger faz uma de suas performances mais sombrias para o cinema. O vilão psicopata de Batman, o Coringa. 19 de janeiro de 2008, Londres. Set de filmagem de Dr. Parnassus. Ledger se aquece para a última cena, se preparando para uma acrobacia perigosa. Nas últimas semanas, ele tem filmado a céu aberto à noite com temperaturas abaixo de zero, incluindo cenas em que fica pendurado, encharcado numa ponte, escorrendo água. Enquanto isso, ele se recupera de uma forte gripe. Ele estava com muita tosse e teve até febre. Aí, quando chegou no final, ele teve uma gripe que pegou de jeito. Ele ficou bem doente. Ficou mal de verdade. Ele estava doente, estava exausto, tinha uma tosse que não passava. Então é muito provável que estivesse com uma infecção bacteriana secundária no peito. Posso ver nessas fotos tiradas do set que Heath Ledger estava fumando. Isso é significativo. Todo cigarro que você fuma causa dano às estruturas capilares que revestem a passagem do ar com células ciliadas. Isso remove restos como muco e outras coisas que acabam irritando o pulmão. Se há uma infecção aguda no peito, então a última coisa a se fazer é continuar fumando, porque isso vai aumentar o tempo de recuperação da infecção. De acordo com o diretor do filme Terry Gilliam, um médico receita antibióticos, mas Ledger se recusa a tomar e continua com a rotina intensa das filmagens. E na última noite de filmagem, Heath precisa esquecer da doença para fazer uma série de acrobacias. É a última cena em Londres e a produção está se realocando no Canadá. Heath está exausto e precisa muito descansar. Ele não estava muito bem, que Deus o tenha, quando acabamos o Parnassus. Como fumava, Heath Ledger era mais suscetível à infecção mais séria de pulmão, a pneumonia. A pneumonia é uma doença em que, em termos simples, pequenos sacos de ar dentro do tecido pulmonar se enchem de fluido infeccioso. Isso compromete sua habilidade de respirar propriamente. Se tratada inadequadamente ou na ausência de tratamento, pode até ser fatal. Eu disse, venha para Dublin e fique tranquilo, sem preocupações. Tire alguns dias de folga e vá para onde precisar e faça o que precisar. Ignorando o conselho, Ledger voa para sua casa em Nova York na manhã seguinte. Sabemos que Heath Ledger não conseguiu tratar a gripe. É possível que tivesse uma infecção pulmonar secundária, talvez uma pneumonia, que comprometia sua habilidade para respirar. Mas até agora não há nenhuma explicação para sua morte. 11 horas da noite, 20 de janeiro de 2008, Nova York. 2 dias antes de morrer. Heath Ledger volta para casa depois das filmagens em Londres e aparece no Beatrice Inn, um lugar exclusivo e frequentado por ricos e famosos. O Beatrice Inn era um lugar seguro para ser extremamente bonito e famoso. E ainda assim tratado como uma pessoa normal, mas amada, com certeza. Alguns clientes do bar incluem Kate Moss, Lindsay Lohan e as gêmeas Olsen. Essa era a definição de lugar descolado. Mas essa noite, a aparição bizarra de Heath chama a atenção. Ele apareceu com um capuz em cima da cabeça e uma máscara de esqui, como se tentasse permanecer anônimo e, ao mesmo tempo, ser o centro das atenções. Mas Heath Ledger tem outro motivo para esconder sua identidade. Ele havia sido seguido pela mídia numa outra noite de festa. 2 anos antes, um vídeo gravado secretamente revelou um hábito escondido. Isso apareceu em sites e tabloides que diziam que ele tinha um problema terrível com drogas.
O vídeo foi filmado no Hotel Chateau Marmont, onde o ator John Belushi morreu de overdose em 1982. Ele foi feito numa festa logo depois de Ledger e sua então namorada Michelle Williams terem voltado da cerimônia do Hollywood Awards em 29 de janeiro de 2006. O vídeo mostra um homem não identificado cheirando algo que parece ser cocaína de uma mesa na frente de Heath. E então, Ledger faz uma afirmação polêmica sobre sua vida. As palavras de Heath são significativas porque elas evidenciam um consumo de drogas de longo prazo. A maconha é uma das drogas ilegais mais comumente usadas no mundo. Assim como o fumo regular de tabaco, o fumo regular de maconha deixa os pulmões mais suscetíveis a sérias infecções no peito. No mesmo vídeo, Heath também diz ter parado de fumar maconha. Ele não aparece usando drogas. Eu nem sei se ele está bebendo. Temos um vídeo gravado que pretende ser o flagra com drogas, mas não dá pra ver nada demais, de verdade. Ele não aparece fazendo nada de errado. Mas há outras evidências que sugerem que Heath possa ter usado drogas pesadas. Vejo aqui que a polícia encontrou perto do corpo uma nota de $20 enrolada como se fosse para usar drogas, por exemplo, cocaína. Então, será que drogas ilegais causaram o comportamento de Heath e seu falecimento? Eu ouvi histórias sobre o Heath, de que ele era um usuário de cocaína, que andava por aí e se relacionava com qualquer pessoa que aparecesse. Não ligava para a família, não ligava para ninguém além dele mesmo. Os jornais diziam que o consumo estava tão fora do controle que ele tinha sido levado para uma clínica de reabilitação para celebridades em março de 2006, 2 meses depois do vídeo do Chateau Marmont. Mas se recusou a entrar. Ledger negou esse boato veementemente. O laudo toxicológico não mostra traços de nenhuma droga encontrada na nota enrolada. E o resultado dos testes mostra que não havia drogas ilegais no corpo dele. Uma revista do apartamento feita pela polícia em busca de drogas ilegais não encontrou nada. Essa confirmação não causou surpresa para Jerry Grenell, preparador de voz de Ledger. Eles tinham dividido um apartamento nos últimos meses. Nós íamos trabalhar juntos, ficávamos no set o dia todo juntos. Nós voltávamos para casa juntos, sabe, fazíamos comida juntos. Passávamos tanto tempo juntos que podiam pensar que nascemos grudados. Com certeza não vi nada de estranho. Ele não estava usando drogas, não tinha nada. Isso é claro. A gente sabe quando alguém está usando drogas. Mas, olhando com atenção o relatório da autópsia de Ledger, há evidências de outro tipo de droga. O laudo toxicológico mostra a presença de drogas receitadas no corpo do Heath na hora da morte dele. 6 drogas receitadas. O que preciso determinar é qual papel se houve dessas drogas na morte dele. Posso ver que ele estava tomando diazepam, mais conhecido pelo nome da marca Valium. O Valium se liga a receptores no cérebro que afetam os níveis do neurotransmissor ácido gama-aminobutírico. Isso causa depressão do sistema nervoso central, resultando em relaxamento e, às vezes, sentimento de euforia. Desde que o Valium foi introduzido em 1960, ele se tornou uma das drogas mais utilizadas no combate à ansiedade. A ansiedade de Ledger veio do momento em que chegou a Hollywood na adolescência e quando teve que lidar com expectativas e frustrações do mercado do cinema. O Heath me disse algumas vezes que ele não queria mesmo ser o tipo de ator de rostinho bonito ou ser um galã romântico. Ele sempre se afastou desses papéis. Mas na medida em que sua carreira em Hollywood decola, Heath percebe que era mais procurado por sua beleza do que por seu talento como ator. 2001, sede da Sony Pictures, Los Angeles.
7 anos antes da morte de Heath Ledger. Quando Coração Valente, seu primeiro grande papel em Hollywood, estava prestes a sair, Heath se reúne com executivos da empresa para discutir planos para o futuro da carreira. Eles o viam como o próximo galã de Hollywood. O Heath fazia questão de ser desafiado como ator. Ele era comprometido em se tornar o melhor ator que pudesse e levava isso a sério. Ele realmente recusou alguns papéis e daí muita gente disse o quê? Ele recusou o Homem-Aranha, ele recusou o Alexandre, um filme que seria sobre o Alexandre o Grande. De acordo com a agente dele, enquanto os executivos da Sony mostravam os planos, a ansiedade de Heath piora. Ele sofre crises de pânico. Uma crise de pânico é uma ansiedade tão intensa que faz a pessoa sentir que ela não pode respirar, ela tem tontura, ela tem dores no peito e ela tem um sentimento real de pavor. Nesse caso, temos alguém muito jovem, com um grande senso de autocrítica sobre as suas habilidades. E para alguém assim, ouvir que não pode ser ele mesmo, que tem que ser o que querem que ele seja, eu acho que foi o que causou essa agitação toda dentro dele. Mas não foi apenas a moldagem da imagem que deixou Heath Ledger ansioso e podia explicar o uso de Valium. Ele não gostava de publicidade e de como o negócio funcionava. Ele não se sentia confortável falando de si mesmo. E podemos ver em algumas entrevistas que ele tem um nível de desconforto. I don't know, just living and being true to oneself is I'm fairly passionate about that. So as long as I stay true to that, I think that's a good enough answer. Inevitavelmente, quanto mais a estrela de Ledger brilhava, maior era o interesse da imprensa na vida dele, além das câmeras. Não acho que o Heath fosse o tipo de pessoa que gostasse da fama. Ele achava a atenção e os paparazzi focados nele e nas namoradas, às vezes, muito estressantes. Sua ansiedade em relação à imprensa invasiva se intensifica quando ele começa a namorar a famosa Michelle Williams, no set de Brokeback Mountain, em 2004. Ele era seguido e perseguido por fotógrafos. How are you? Isso deixava ele bravo e estressado, e às vezes ele explodia com eles. E isso só os encorajava a persegui-lo ainda mais. Ele não veio para essa área para ser famoso. Eu percebia que ele ia se machucar. Eu conseguia ver a sensibilidade dele. Em 2005, quando ambos, Heath e Michelle, são indicados ao Oscar pelos papéis em Brokeback Mountain, eles ganham a atenção de Hollywood. Isso potencializou toda a atenção, toda a especulação, a uma intensidade de que ele não conseguia lidar. Ele disse, eu nunca mais vou fazer um filme bom, se é isso que quer dizer, ser indicado para um Oscar. Ele não quis dizer que não fosse capaz, só quis dizer que tinha feito um bom filme e que só não conseguia lidar com a consequência que o deixava acabado e assustado e sufocado de ansiedade. Isso mostra alguém que não se encaixa bem na máquina de Hollywood. Alguém que consegue uma indicação ao Oscar de melhor ator e vê isso como um tormento. Nem Heath, nem Michelle ganham o Oscar. Mas mais tarde, naquele ano, em outubro de 2005, tem uma filha, Matilda Rose. O Heath ficou bobo com ela. Completamente bobo com ela. Ele adorava a filha, amava ser pai, amava a ideia de ser pai. Ele estava nas nuvens com a filha. Eu nunca vi ele tão feliz. Atentos sobre a imprensa invasiva, com a nova vida da família, o casal tomou a decisão de mudar de Los Angeles para Nova York. Mas Heath fica consternado em perceber que isso não diminui o interesse dos paparazzi nele. A gente estava na rua andando com a Matilda e esses dois caras não deixavam ele em paz. Ele chegou nos caras e disse, tirem quantas fotos quiserem, mas, por favor, não tirem fotos de mim com a minha filha. Ele disse, eu não quero minha filha nos jornais. Portanto, será que a ansiedade de Heath sobre as armadilhas da fama o levou a começar com o Valium? E será que isso contribuiu para a morte dele?
O Valium pode causar dependência, mas é difícil ter uma overdose letal dessa medicação e algumas pessoas tomaram muitas vezes a dose terapêutica sem sofrer efeitos colaterais, além de talvez dormir por 48 horas. Mas o Valium pode ser letal, mesmo em pequenas doses, quando misturado com outras drogas e álcool. Ele gostava muito de tomar uma taça de um bom vinho, mas ele tinha parado de beber. E não chegava perto de álcool, estava sem beber há um bom tempo. Os testes toxicológicos não apontaram álcool no corpo dele na hora da morte. E parece que o Heath tinha decidido desistir de beber depois do nascimento de sua filha. Então continuou procurando uma razão para sua morte. 11 da manhã, 21 de janeiro de 2008. 36 horas antes de sua morte. Heath está tomando café da manhã em um de seus lugares preferidos. Sua música está no volume máximo. Normalmente educado e amigável, hoje Ledger parece cansado e reservado. Vejo que uma das drogas que os toxicologistas encontraram no sistema de Heath era a doxilamina. Ela é usada para tratar insônia ou dificuldade de dormir. É um antihistamínico e trabalha no sistema nervoso central para induzir a sonolência. A luta de Heath com problemas de sono durou anos. 6 semanas antes de sua morte, Michelle Williams disse à revista Interview que ele sofria de insônia quando se conheceram em 2004. Ela disse, ele tinha muita energia. A cabeça dele ficava girando, 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 sempre girando. Ele tinha uma energia artística que nunca saía dali. Ela continuava vindo, continuava vindo, continuava vindo. Em setembro de 2007, 4 meses antes de morrer, Heath Ledger e Michelle Williams têm um término traumático e a insônia se intensifica. Se você está passando por problemas psicológicos e emocionais, tudo que você faz é pensar demais e se preocupar demais. E quando está nesse estado mental, você não consegue desligar. Então, isso afeta muito a sua habilidade de dormir bem. Semanas depois da separação, Heath admitiu a um jornalista do New York Times que estava dormindo uma média de 2 horas por noite. Eu não conseguia parar de pensar. Meu corpo estava exausto e minha mente continuava ligada. Eu escutava ele andando em voltas lá fora e na sala ou na cozinha. Aí eu dizia, cara, o que está fazendo? Droga, eu não consigo dormir, ele dizia. Somada à doxilamina para dormir, Heath começou a praticar a técnica de Alexander, uma disciplina que foca na postura. A gente usava a técnica de Alexander porque ela ajuda na concentração para você parar de perder o foco, parar de pensar. Aí ele conseguia dormir de novo. Mas a autópsia revela que mesmo a ajuda adicional da técnica de Alexander não foi suficiente para ajudar Heath a superar o problema da falta de sono. O laudo toxicológico mostra a presença de um benzodiazepínico poderoso, o temazepam. O temazepam é usado para combater distúrbios sérios de sono. Quando Heath terminou as filmagens em Londres de Dr. Parnassus, 3 dias antes de sua morte, sua insônia estava crítica. Agora Heath está usando pílulas para dormir, temazepam e doxilamina. Eu disse, isso não está funcionando, não está te fazendo bem. Para de tomar isso, sabe? E ele disse, eu sei, mas eu vou resolver isso agora, assim que acabarmos com as gravações. 7 da manhã. 21 de janeiro de 2008, Nova York. O dia antes da morte de Heath Ledger. Ele volta para casa depois de uma rotina exaustiva de filmagens em Londres e conversa com a irmã mais velha, Kate, na Austrália. A conversa chega no assunto dos medicamentos. Logo, a conversa fica tensa. Kate está preocupada com a quantidade de drogas que ele parece estar tomando. Os exames toxicológicos revelam uma outra droga no sistema dele, alprazolam, uma droga anti-ansiedade comumente conhecida como Xanax. Mas Heath já estava tomando Valium para combater a ansiedade.
Heath está desesperado para ver sua filha de 2 anos, Matilda. Mas ela está com a mãe, ex-namorada dele, Michelle Williams, que foi para a Suécia. Ele amava a filha, tinha saudade. Ele queria vê-la. Isso é estressante. E isso traz muita ansiedade. A ansiedade de Ledger continua a crescer. Ele e Michelle estavam numa complicada disputa pela custódia de Matilda. Ele estava preocupado com a Matilda, claro que estava, mas é que ela era o amor da vida dele. Ele estava com saudade e com medo de como a relação futura dele com a filha ia ser. Nova York pode ser um lugar muito solitário para uma celebridade. Ele não era alguém que lidava bem com a solidão, para começar. E imagino isso ficando insuportável. Pela descrição da imprensa da cena, vejo que a droga Zoloft foi encontrada no quarto dele. Sertralina, conhecida como Zoloft nos Estados Unidos, é uma droga antidepressiva e trabalha balanceando os químicos desregulados do cérebro que causam depressão. A distância de Michelle e Matilda coincidiu com a filmagem do personagem mais desafiador de Heath, o Coringa no Cavaleiro das Trevas. Acho que fazer o Coringa foi devastador para ele. Internamente. Durante 6 semanas no verão de 2007, Heath se isola para desenvolver o personagem. Um ator imersivo, ele decide que o Coringa devia ser um psicopata de sangue frio e assassino em massa. Ele praticou a exaustão. Eu conheci o Heath muito bem para saber que ele não podia fazer um papel que mexesse tanto com ele. E o quanto deve ter cavado internamente para encontrar aquela crueldade. E aí manter aquilo até a filmagem. E depois sair da crueldade deve ter afetado profundamente o psicológico dele. Não acho que alguém poderia ter feito o Coringa e saído sem nenhum tipo de sensação. Uma sensação de tensão nervosa que fica com você por um tempo. Quando perguntado sobre a morte de Heath, a lenda do cinema Jack Nicholson, que já havia feito o Coringa, fez uma afirmação de peso. O comentário de Nicholson aumentou a especulação de que o impacto psicológico de interpretar o Coringa contribuiu para a morte de Heath. Quando você fica tão imerso num papel específico, precisa da separação psicológica e física para voltar a ser você. E se você não faz isso, pode insistir em alguns comportamentos e esse sentimento pode ficar em você por um bom tempo depois. Mas Heath só tinha 2 semanas entre o fim do Cavaleiro das Trevas e o começo do que seria seu último filme. 11 da noite, 21 de janeiro de 2008. 16 horas antes da morte. Heath está em casa sozinho e liga para seu amigo, diretor de cinema, Shekhar Kapur. Estávamos para anunciar um filme juntos. E por isso vim para Nova York. A dupla tem planos de se encontrar. E ele disse, olha, eu estou muito cansado, virado à noite. Então vamos marcar para amanhã de manhã. Eu disse que sim, e ele disse, me liga e me acorda. E eu disse, beleza. Esgotado de uma rotina exaustiva, sofrendo de ansiedade, insônia e depressão, Heath ainda está se recuperando da dura realidade de sua separação de Michelle Williams. Ele estragou a relação. Não queria isso, mas ele fez. E esse conflito devia ser muito profundo para ele. Ele era muito sensível sobre machucar pessoas. Eu acho que ele deve ter sentido muita culpa. Eu sei que ele tinha o sentimento constante de o que foi que eu fiz. A separação de 2 companheiros, as pessoas descrevem como sentir a perda de um parceiro de vida. E isso se soma ao fato de ter uma criança envolvida. E nenhuma certeza sobre você ver o seu filho pode causar uma sensação de fracasso no relacionamento e ainda fracasso como pai também. E todos esses sentimentos deixam a pessoa muito deprimida.
Com os relatos de que o antidepressivo Zoloft foi encontrado no quarto, será que a depressão finalmente derrotou Heath Ledger? Havia algumas suposições de que foi suicídio. Isso é um absurdo total. Ele vivia para a filha. Vivia para ela. E a carreira dele... E tudo sobre ele era futuro, 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 sabe? Atuar, crescer, expandir, ser, fazer o que ele sonhava. Sabe, não há chance disso estar na cabeça dele. Possibilidade zero mesmo. A única coisa que ele não era, nem um pouco, era suicida, de jeito nenhum. Não mesmo, esse boato é muito difícil de aceitar. O Zoloft não foi encontrado nos exames pelos toxicologistas. Na verdade, não havia evidência de nenhum antidepressivo. Então, a razão exata da morte dele continua um mistério. 11h30 da manhã, 22 de janeiro. O dia da morte de Heath Ledger. Ele me disse para ligar às 9h30 e acordá-lo. Eu não queria acordá-lo tão cedo. Às 11h30 eu liguei e ninguém atendeu. Meio-dia. A faxineira de Heath, Teresa Solomon, chega no apartamento. Não há sinal de Heath e a porta do quarto está fechada. Na porta da geladeira, há uma nota avisando Teresa de uma massagem marcada para as 3h da tarde. 12h30, Heath ainda não havia aparecido. Como precisava trocar uma lâmpada no banheiro dele, ela bate na porta e entra. Depois de ouvir roncos, Solomon sai do quarto. Os roncos podem indicar que alguém está simplesmente dormindo, mas em algumas circunstâncias pode ser o resultado de obstrução de ar potencialmente fatal. Às 2h45, a massagista de Heath, Diana Wolozin, chega. Obrigada. Por volta de 3h10, Wolozin bate na porta de Heath. Oi, Heath? Ele não responde. Ela liga no celular, mas vai parar na caixa postal. Mais tarde, Wolozin conta à polícia o que aconteceu em seguida. Heath? Imaginando que ele ainda está dormindo, ela começa a preparar as coisas para a massagem. Heath ainda não reage. Preocupada, Wolozin tenta acordá-lo. Heath? Mas o corpo está gelado ao encostar. Ai, meu Deus! Não! Ai, meu Deus! 3h17. Wolozin usa o telefone de Heath para ligar para a amiga dele, a atriz Mary Kate Olsen. Alô? Oi, sou eu. O número dela estava na descagem rápida. Eu não sei o que fazer. 3h20. Heath não acorda. Wolozin liga de novo para Mary Kate Olsen. Não! Eu acho que ele está morto. Não, eu vou ligar para a emergência. Depois de ligar mais uma vez para Olsen, às 3h24, Wolozin liga para a emergência. Eu acho que ele está morto. O que eu posso fazer? O telefonista explica como fazer massagem cardíaca. 6 minutos depois, os paramédicos chegam. Eles tentam reanimá-lo.
Mas às 3h36 da tarde, Heath Ledger é declarado morto. Eu vim para casa de um amigo e ele me disse, tenho que te contar uma coisa. Eu disse, o quê? E ele disse, o Heath Ledger morreu. Do que você está falando? E aí eu vi nos jornais. We have breaking news, and it's shocking, being reported both by the Associated Press and by TMZ.com that the actor Heath Ledger has been found dead in his apartment in Manhattan. Ainda não compreendo. Por que isso aconteceu com alguém como ele? This comes as extremely shocking news. Totalmente inesperado. Não tem a menor chance disso ter sido planejado. This is something that definitely nobody saw coming. Foi paralisante. Como uma coisa desse jeito aconteceu? No dia seguinte, quando a autópsia de Heath Ledger é feita, a causa precisa da morte é incerta. Medical examiners said today there was no criminality. Of course, we have to wait for the toxicology report. 10 dias depois, o médico forense anuncia sua conclusão. Heath Ledger morreu de uso abusivo de medicamentos. Quando o médico forense anunciou o resultado toxicológico, ele disse, e eu repito, é a combinação das drogas que causou o problema, não necessariamente o excesso de uma droga específica. Para mim, isso diz respeito ao papel de 2 drogas específicas na morte de Heath. 2 analgésicos. O laudo toxicológico mostrou a presença de hidrocodona e oxicodona no sistema dele. As 2 drogas são estritamente controladas nos Estados Unidos e os médicos devem registrar todas as prescrições delas para as autoridades regulares. Mas depois da morte de Heath, a Agência de Controle de Drogas, a DEA, não pôde identificar onde Heath conseguiu os analgésicos. 2 das medicações mais letais foram encontradas no sistema dele e sem receita médica. Ele conseguiu as medicações ilegalmente. A DEA queria interrogar a amiga de Heath, Mary Kate Olsen. Ela pediu um acordo de impunidade em troca do depoimento, mas o inquérito foi fechado e o mistério de quem forneceu os analgésicos continua. A questão na minha cabeça é por que o Heath estava tomando 2 analgésicos ilegalmente. Hidrocodona, um opioide sintético, às vezes é usado oralmente como supressor de tosse. E sabemos que o Heath estava com tosse e gripe. Mas a presença de oxicodona, outro sintético opioide usado no tratamento de dor severa, como em pós-operatório ou em pessoas com câncer, talvez seja ainda mais significativo. Já que ele havia buscado oxicodona ilegalmente, ele provavelmente não estava usando a droga da maneira prevista. A oxicodona pode ter um efeito entorpecente. Ela tem exatamente os mesmos efeitos da heroína e é muito viciante. É importante lembrar que não é porque a pessoa está usando essa medicação que ela está bem. Pessoas que viciam em opioides ou que usam opioides para não sentir dor física, fazem isso porque estão com dor. A oxicodona, como a heroína, muda a atividade neuroquímica do cérebro no lugar onde as funções automáticas do corpo, como respiração e batimento cardíaco, são controladas. É perigoso e é por isso que a prescrição é muito controlada e só deveria ser usada com supervisão estrita de um médico. Esgotado de uma rotina de trabalho exaustiva, cronicamente sem sono, sofrendo de uma infecção no peito e com a vida pessoal tumultuada, Heath estava sozinho com seus pensamentos e um coquetel de drogas legalmente e ilegalmente receitadas. A oxicodona e a hidrocodona não devem ser usadas junto com outras drogas capazes de suprimir o sistema nervoso central. E o Heath estava usando 4 outros remédios que faziam exatamente isso. A respiração de Heath já estava comprometida por uma infecção pulmonar. Agora, uma mistura de remédios para dormir, anti-ansiedade e analgésicos estavam deprimindo o sistema respiratório dele. Pouco a pouco, a respiração do Heath deve ter ficado progressivamente mais lenta até parar.
Pouco tempo depois, em 1 minuto ou 2, o coração deve ter parado. E aí a circulação deve ter parado até o ponto em que Heath morreu. Apesar do médico forense não ter apontado o uso abusivo de nenhuma droga específica, há culpados óbvios. Na minha opinião, sem a presença de oxicodona e hidrocodona no sistema, é possível que o Heath tivesse sobrevivido. Para mim, a morte de Heath não foi intencional. Foi um acidente trágico. Mas o que a morte dele deixa como lição são os perigos do abuso de medicamentos receitados. O corpo de Heath Ledger foi levado para a Austrália e o mundo lamentou a morte desse grande talento. Em 2009, a família recebeu um Oscar póstumo de melhor ator coadjuvante pela performance hipnotizante de Heath como o Coringa. Ele era um jovem extraordinário e um ator extraordinário que deixou saudade. Quando vemos as performances incríveis dele, às vezes ele estava tão presente que roubava a cena dos outros atores. Ele era o caminho para levar a atuação para um novo patamar. Ele teria feito coisas incríveis. Ele teria redefinido o que uma estrela de Hollywood faz. Versão brasileira, Vox Mundi. Potato.